Começou a vigorar na semana passada o pacote anticrime aprovado pelo Congresso e a gente quer, a partir de agora, entender os impactos dessas principais mudanças. Por isso, convidamos a professora de Direito Penal aqui da Universidade de Passo Fundo, também delegada da Polícia Civil, Carolina Goulart. Seja muito bem-vinda ao Café Expresso. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes da rádio, da TV UPF. Com grande alegria que eu recebi esse convite para tratar dessa grande inovação aí legislativa no nosso país. Olha, a gente precisaria de muito tempo para poder explicar as mudanças, mas a gente quer lhe pedir para focar nas principais e mais importantes mudanças no nosso entendimento. O aumento da pena para alguns crimes é algo importante a ser explicado aqui para a comunidade. Essa lei, a Lei 13.964, que é chamada, né, pela comunidade, pela imprensa, como Lei Anticrime, de iniciativa do ministro Sérgio Moro, ela trouxe inúmeras inovações aí na questão do direito penal e processo penal no nosso país. E, na minha opinião, super acertada essas mudanças, né, no combate à criminalidade. Essa lei, ela endureceu a resposta penal em relação aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes mais graves como roubo, né? Aumentando o quantum de progressão de regime, né? Que depois eu vou explicar que era bem baixo, né, antes dela. E também ela, ao mesmo tempo, ela alivia a resposta aos crimes menos grave, dando a possibilidade, por exemplo, de vários acordos entre o acusado e o Ministério Público, estabelecendo um juiz de garantia para o acusado. Então, ela tem esse balanço, né? Ela endurece em relação a crimes hediondos e crimes com violência contra a pessoa e também traz possibilidades de pessoas que cometem crimes menos graves não serem recolhidas ao presídio, por exemplo, estabelecendo uma possibilidade de acordo entre estas e o Ministério Público. Com relação ao aumento de pena, o que é que você destaca para a gente? A principal mudança, ela aumentou de 30 para 40 anos o máximo de pena que uma pessoa pode ter hoje no nosso país, né? Era 30 anos, agora é 40 anos a possibilidade de recolhimento. Mas, na minha opinião, Thaís, a mais eficaz dos dispositivos que altera a lei de execução penal é a mudança no quantum de pena que deve ser cumprido para que um acusado possa progredir de regime. Para quem não entende a diferença entre, por exemplo, a progressão e o livramento condicional, a progressão de regime são 3 regimes. Tem o fechado, que inicia na penitenciária, o semiaberto e o aberto, né? O semiaberto é em colônia agrícola e industrial e o aberto em casa de albergado. E antes dessa lei era de 1/6 a progressão de regime. Qualquer preso, seja reincidente ou não, cumpria apenas 1/6 da pena e já podia progredir. Então, imagina um condenado a 6 anos de prisão, cumpria 1 ano, já progredia para o regime semiaberto. Uma condenação de 6 anos é bastante. Por exemplo, um crime de roubo, a pena é de 2 a 8. Então, para te ganhar uma condenação de 6 anos num crime de roubo, por exemplo, tinha que ser um fato bem grave. Hoje ele mudou. Esse projeto traz vários quórums, várias porcentagens diferentes. Começa em 16% e termina em 70% de cumprimento de pena. Para os casos mais graves, certamente. Ele começa com réu primário em crime sem violência contra a pessoa com 16% e termina lá com 70% em crimes com violência que geram morte, por exemplo, onde o indivíduo é reincidente. Então, o indivíduo reincidente, que é o que a gente vê, né? Esse pessoal parece que ele usa a progressão de regime para voltar às ruas e praticar novos crimes. Então agora ficou mais difícil para realmente progredir e sair da penitenciária. E tem situações que o projeto proíbe a liberdade condicional, que é outra situação que não é a progressão de regime. A liberdade condicional é tu poder ficar na rua em liberdade, mesmo após uma condenação, tá? E sob determinadas condições. Então, a lei traz crimes hediondos com morte, por exemplo, ela veda a liberdade condicional, né?
veda a saída temporária também para esses presos de crimes mais graves. Então, a resposta penal fica mais dura e dá uma sensação de maior segurança jurídica, né? Podemos entender, então, que a lei ficou mais severa para os casos mais graves na área criminal. De forma sintética, é isso. Exatamente. Agora, a partir de quando essas mudanças estão valendo? Ela vale, por exemplo, essa mudança de progressão de regime para quem já teve uma condenação? Entrou em vigor a lei dia 23, agora, na última quinta-feira, né? E a partir da entrada, ela passa a valer para as situações futuras, né? A partir do dia 23. Ela não retroage. Ela não retroage por quê? Porque ela é mais prejudicial ao acusado. E nós temos um dispositivo constitucional, no nosso ordenamento jurídico, que veda que uma lei mais grave retroaja para alcançar situações anteriores a ela. Então, ela passa a valer para casos futuros, né, condenados a partir do dia 23. A lei no nosso país só pode retroagir para alcançar, para beneficiar o réu, né? Nunca para prejudicar. Você me contava aqui nos bastidores que uma disciplina de férias aqui na universidade, justamente dentro dessa área, aliás, com uma procura muito grande, vai tratar desse assunto, porque, afinal de contas, seja um estudante do direito ou já um profissional formado, é preciso se atualizar com todas essas mudanças. Agora, dia 13 de fevereiro, nós iniciamos com essa disciplina que eu adoro ministrar, que é Direito Especial Criminal, que trata justamente das leis especiais, né? Lei de drogas, Maria da Penha, e agora a lei anticrime, a lei de abuso de autoridade, que também é uma inovação legislativa aí que saiu nos últimos dias, né? Então, é uma disciplina muito gostosa, tem uma procura bem grande e ela é bem útil na prática, principalmente para quem vai prestar concurso público para a área policial, ou, né? Então, é bem útil e bem interessante. Agora, rapidamente, só para a gente fechar aqui, existe também uma mudança significativa, que é a lei de abuso de autoridade. Ela não faz parte do pacote anticrime, mas, de qualquer forma, interfere também na vida das pessoas. São duas coisas diferentes. A lei de abuso de autoridade, a lei 13.696, ela não é uma lei que modifica dispositivos no Código Penal e de Processo. Ela traz crimes nela, né? Ela, na verdade, tipifica condutas que já eram consideradas abuso de autoridade, mas ela endurece a resposta penal para essas condutas praticadas por policiais, por autoridades judiciárias, que venham, então, a se enquadrar nesses dispositivos da lei de abuso de autoridade, né? Afetando até um pouquinho o trabalho da imprensa também, interferindo de alguma forma. A restringir a divulgação de informações por parte do delegado, do juiz, do Ministério Público, de pessoas que estão sendo investigadas. Não pode, por exemplo, mais fotografias, né? Ainda que de costas, ainda não que de pode. Costas. Então, tem bastante restrição aí na questão, né? Agora, a nova lei, essa anticrime, uma coisa que ela fez muito importante, ela aumentou o rol dos crimes hediondos também, viu, Thaís? Ela colocou o furto praticado por meio de explosivos como crime hediondo, tá? Essas explosões que a gente vê em caixas eletrônicos, inclusive aqui, né, pelo interior, em que Passo é muito Fundo comum também. na nossa região. Então, agora, a partir do dia 23/1, passou a ser crime hediondo. O roubo, Thaís, que é o principal problema que nós temos na sociedade hoje, para mim, é um dos crimes que mais traz a sensação de insegurança, que é o roubo com arma de fogo, passou a ser crime hediondo a partir do dia 23. Então, essa resposta mais dura para esses crimes com violência contra a pessoa. Olha, como a gente falou aqui, são muitas as mudanças. Isso aqui é só uma síntese. Muitíssimo obrigada pelas informações. Imagina, e bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. O convite. Um bom dia a todos. Obrigada.